Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 25 de julho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, uma publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 7 da bicorporeidade da transfiguração. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 122 de O Livro dos Médiuns, porque semana passada nós não tivemos aula, né? Então, hoje é 122 de O Livro dos Médiuns. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pelas bênçãos recebidas, que o Pai nos fortaleça, que o Pai nos ampare, proteja nossos familiares, nossa família, nosso lar, mas também sempre lembramos daqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram em desespero, né, atormentados, que todos possam receber o amparo do Senhor e que nós prossigamos a nossa caminhada, como nós bem vimos, né, na aula passada, buscando fazer a nossa renovação íntima, que se faz urgente para que nós possamos gozar de melhor saúde física e espiritual. E assim, envolvidos pelo amor do Pai, pedimos autorização para iniciar o nosso estudo do Livro dos Médiuns da tarde de hoje, graças a Deus. Então vamos lá. Questão 122 de O Livro dos Médiuns. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração, porque nós tínhamos falado da bicorporeidade, né? Agora nós vamos falar da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está o fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Então, Kardec vai trazer para a gente, né, um caso de transfiguração ocorrido, né? Deixa eu só pegando aqui depois, que eu quero também observar aqui. Espera aí um instantinho, gente. Ele, ele vai falar aqui. Vamos lá. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa cuja aparência ela tomava, quer dizer, a pessoa que tinha morrido. Tal a semelhança dos traços fisionômicos do olhar, do som, da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência, não era só o rosto, o corpo todo. O médico do lugar testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo. Fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça, e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça. Ele botou a moça em cima de uma balança no seu estado normal, antes de ter se transfigurado.
e de fazer o mesmo no de transfiguração. Então, ele pesou a moça antes dela se transfigurar e a pesou enquanto ela estava transfigurada com a aparência do irmão. Quando apresentava a aparência do irmão, que contava morrer 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela, e de compleição mais forte. Pois bem, verificou-se que no segundo estado, quer dizer, quando ela estava transfigurada, os o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Então, por exemplo, se ela, antes de ser transfigurada, essa jovem pesava 50 quilos, o irmão devia pesar uns 90. Então, quando ela estava transfigurada, ela pesava 90 quilos, quando na realidade o peso normal dela seria de 50, né? Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Se ela pesava muito mais, se ela tinha, depois de transfigurar o peso do irmão, que ilusão de ótica é essa? Eles pesaram mesmo para ver a situação, né? Tentemos explicar esse fato, que noutro tempo teria sido qualificado de milagre, e aqui hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. Questão 123. A transfiguração. Ô, Rose, Ali, esse item 122, né? Como a gente percebe, né, que a nível dos fenômenos, como é amplo, né? Como pode a condição dessa situação se dar, às vezes, para quem não tem acesso a essas informações como nós temos, acha que é bruxo, todo tipo de avaliação, de julgamento é feito, porque é uma coisa incrível mesmo. Você vê que no estudo anterior, quando a gente está falando de obsessão, Manuel Filomeno de Miranda fala que os tipos de obsessão são infinitos, né? A classificação. A mesma coisa quanto aos fenômenos. Tem fenômenos que nós nem ainda conseguimos classificar. Tem fenômenos que você nem percebeu ainda. Então, isso é um número quase infinito, esses fenômenos, né? Nós só conhecemos alguns, mas tem fenômenos que não são nem classificados, né? Então, a gente vê como isso é interessante. Esse aqui é um desses, mas tem muitos outros fenômenos. E ele fala aqui, né? A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar fisionomia e expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Tendo-a observado frequentemente alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. No caso que ele fala assim, de uma questão muscular, você pode até mudar o rosto, né? Até às vezes você faz uma cara feia, você vira para lá. A gente contraindo os músculos, a gente pode dar uma mudança na aparência. No caso dela, era radical, era o corpo todo. Não era só o rosto, não era só uma contração muscular. Não tem aquela coisa, né? Brincando com aquele, faz aí uma carinha feia. A criança faz assim, faz a carinha feia contraindo os músculos, né? Agora faz a carinha de alegria. Não era só isso. Aí ele diz aqui, uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, dessa jovem, há mais alguma coisa. Não era simplesmente mudar a fisionomia, ficar feia, ficar bonita, ficar jovem, ficar velha. É uma mudança radical. A teoria do perispírito nos vai esclarecer, porque, como nós já estudamos, o perispírito é na base de todos esses fenômenos. Para entender esses fenômenos, tenho que estudar o perispírito. Ele está na base de todos os fenômenos. Aí ele diz aqui, está.
em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. No caso do espírito desencarnado, ele pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Não tem aquela história que a gente já ouviu de o espírito que aparece com a aparência de um demônio, com a aparência de um animal, chama-se uma deformação perispiritual, né? Que mediante uma modificação na disposição molecular do perispírito, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, capacidade que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, os perispíritos de uma pessoa viva isolado do corpo. O que é isso? É o desdobramento, é a bicorporeidade, né? Quer dizer aqui, ó, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Então, o desencarnado pode modificar a disposição molecular do seu corpo, do seu perispírito, e adquirir a forma que ele quiser. E nós, encarnados, num desdobramento, o espírito, com seu perispírito, se afastando do corpo físico, está liberto do corpo físico, ele também pode fazer isso. É isso que ele está dizendo, ele também pode fazer isso. Então, ele diz aqui, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva. Isso, nós estamos aqui encarnados. Isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Então, ele está falando aqui de uma pessoa encarnada que não está desdobrada, mas ela começa a vibrar, vibrar. E uma energia sai do corpo dela, tá? E começa a se irradiar em torno do corpo dela. Então, quem leu aquele livro do Manuel Filomeno de Miranda, deixa eu só ver aqui rapidinho, Nas Fronteiras da Loucura, né? Que conta aquela história da cidade em cima do Campo de Santana ali. Tem um momento que Dr. Bezerra de Menezes ele está numa caravana indo àquela região ali atrás que tinha aquele presídio. Lembra que tinha um presídio ali perto do Sambódromo? Eu não me lembro se era Frecaneca. Ele foi derrubado, né? Ele foi derrubado, porque ele ainda existia. E tem uma hora que o doutor Bezerra começa a fazer uma prece. Ali ele está desencarnado. E toda uma energia sai e toma conta do corpo dele. Uma pessoa encarnada pode fazer isso. Lembra de Jesus da Transfiguração? Lá no Monte Tabor, lembra? Quando ele vai com Pedro, João e Tiago, e ele se transfigura e aparece o espírito de Elias e o espírito de Moisés. E Pedro vê esses dois, Pedro, Tiago e João, vê esses espíritos tão materializados que eles dizem assim para Jesus: Senhor, a gente vai armar 3 cabanas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Porque eles já desencarnados, é Elias, que depois Jesus vai dizer que é João Batista, e Moisés tão materializados, se materializam ali, que eles dizem que eles, na inocência dele, não vão armar 3 cabanas aqui para eles passarem a noite, ficarem aqui. E Jesus, naquele momento, passa por uma transfiguração. Ele está encarnado. Uma energia tal, irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Então, nós temos aí Jesus encarnado, né?
com seu perispírito, que ele tinha, irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. É a combinação de fluidos. Nesse estado passível, se torna as mesmas modificações de que o seria se o corpo estivesse separado. Nesse momento em que essa energia está saindo do corpo, né, da pessoa, ele pode promover essa modificação física, perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhar numa bruma. Várias vezes, Jesus, quando estava reunido com os companheiros, muitas vezes, outro dia nós até falamos sobre isso, acho que foi no livro do Luz do Mundo, no estudo da Amélia Rodrigues. Muita gente procurava Jesus em busca de cura, né? Procurava Jesus, procurava os apóstolos em busca de cura. Era todo mundo querendo tocar nele, fazer isso, fazer aquilo. E é lógico que esse toque, essa coisa, né, de sugar energia, cansa. Ele estava encarado, ele também tinha seus momentos que ele ficava cansado, exaurido de tanto liberar energia para aquelas pessoas que procuravam, muitas vezes apenas para uma cura, né? Queriam nem ouvir o que ele estava falando, o negócio era ficar curado. Que era o que a maioria naquela época procurava Jesus. Era em busca da tal da cura, da matéria. E muitas vezes era tanta gente que daqui a pouco, quando eu olhava, os discípulos diziam assim, ué, cadê o mestre? Ele estava aqui agora na nossa frente. Ele subiu. Então, quando a coisa ficava muito intensa, né, ele estava ali e aquela multidão se acotovelava, querendo tocá-lo, chamando por ele, né, naquela coisa terrível. De repente, ele estava ali entre os discípulos, de repente ele desaparecia. E os discípulos, ué, cadê o mestre? Cadê o mestre? E ele aparecia em outro lugar. É isso aqui. Então, ele diz aqui, ó, perdendo ele a sua transparência, Jesus produziria um fenômeno desse com uma tranquilidade, né, gente? Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Bruma poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito. E se este dispuser de poder para tanto. Então Jesus podia fazer isso tranquilamente. Tranquilamente. Ele podia fazer isso, tá? Em algumas necessidades de fazer o corpo físico dele desaparecer. Quer dizer, ficar invisível. E aí ele passava no meio da multidão, indo para um lugar para descansar, para se refazer as energias, porque ele estava encarnado. Ele estava encarnado, né? Aí ele diz aqui, o mundo espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, essa combinação de fluidos, imprimir aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta aparece a verdadeira causa do estranho fenômeno, e raro cumpra-se, diga, da transfiguração. Vamos dar uma voltinha, voltar aqui no Livro dos Médiuns? Deixa marcada essa página, tá, gente? Para não se perder. Vamos lá na questão 74 do Livro dos Médiuns, no item 14, só para a gente relembrar algumas coisas. 74, item 14. Só para a gente lembrar mais ou menos como isso também pode acontecer. Ele, no item 14, na questão 74, Kardec pergunta: que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o
fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, do fluido animalizado e do fluido universal. No caso, era para fazer uma mesa se movimentar. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e às vezes antes que este termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Então, é uma combinação fluídica, é uma manipulação de fluidos, né? Não só para você movimentar uma mesa, como também para você proceder a alguns fenômenos. Tudo não passa de manipulação de fluido. Agora, para que o espírito possa fazer isso, ele tem que ter conhecimento. E quanto mais elevado ele for, mais conhecimento ele tem. Aí a gente lembra, né? Quem viu aquele filme Ghost, né, do outro lado da vida, um negócio assim, era um rapaz que desencarnava, né? E ele se vê entre os espíritos, só que ele não sabe fazer nada. E os espíritos vão ensinando a ele como se movimentar, como movimentar um objeto. Então, você percebe que tudo isso é uma manipulação fluídica. Quanto mais o espírito poder, capacidade do espírito, mais fenômenos ele pode produzir. Aí ele diz aqui, agora ele continua aqui. Aí depois ele vai dizer, voltando, né? Nós voltamos para a questão 123. É, ele diz aqui, quanto à diferença de peso, não, voltei. O espírito combina seus fluidos com o do primeiro. É o que nós falamos aí, né? O espírito busca, muitas vezes, o fluido de outro espírito. Poderá essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Porque se ele não conseguir, às vezes, produzir o fenômeno sozinho, ele busca ajuda de outro espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno, e raro cumpra-se diga da transfiguração. Aí ele vai dizer assim, quanta diferença de peso, que quando ela se transfigurava da forma do irmão, o peso dela aumentava muito. Qual a diferença do peso? Explica-se da mesma maneira, que se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. O corpo dela continuou com o mesmo peso. Vamos um exemplo. Ela, do estado normal, tinha 50 quilos. Quando ela estava transfigurada, ela ficava com o peso que o irmão tinha. Vamos dizer, um exemplo, 80 quilos. Mas preste atenção aqui o que ele está dizendo. O corpo dela, o corpo físico dela, não tinha peso. O corpo físico dela continua com, exemplo, 50 quilos. Então, olha só, o peso intrínseco do corpo da menina não variou, pois que não aumentou dele a quantidade de matéria. Ela não engorda para ter 80 quilos. Ela continua com o peso dela. Tanto que quando acaba a transfiguração, ela volta para o peso dela. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima, nos números 78 e seguintes. Vamos aqui, ó. Peraí. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Olha o que ele diz aqui. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Então, o que aconteceu no corpo dela? Um acúmulo de fluido. Houve um acúmulo de fluido. É esse fluido que vai dar ao corpo dela
uma forma diferente, né? Uma forma diferente, uma forma masculina, que é do irmão, e esse fluido é que vai, na hora que ela sobe da balança, aumentar o peso. Mas o fluido acumulado em volta do corpo dela. Mas ela continua os mesmos 50 quilos. Vamos imaginar, gente, de repente você, por algum motivo, precisa vestir um monte de roupa. Aí você se pesa, é, você tem 70 quilos. 70 quilos. Aí você bota um monte de roupa, um monte de casaco, um monte de casaco, um monte de casaco, um monte de casaco. Aí você se pesa, tá com 80 quilos. A pessoa vai dizer, nossa, engordou 10 quilos. Não, você continua com 70 quilos. Se você tirar o casaco, os casacos. Então, aqueles casacos é que fez com que seu corpo aumentasse de peso. Mas não é o seu corpo. Seu corpo tem 70 quilos. Isso é o fluido que vai ser acumulado sobre ela, mudando a sua forma, a sua aparência. Quando ela volta ao normal, aquele fluido se dissipa. Ela volta a ter o peso dela. Deu para entender? Então, ele diz aqui, ó, o peso intrínseco do corpo não varia, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos nas questões que nós já estudamos. Provável, portanto, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Então, o fluido, né, vai modelar uma nova aparência. Esse fluido vai cobrir. Nós estudamos isso quando nós falamos sobre desaparecimento de objetos. Vocês lembram que nós estudamos isso? Que você tem um objeto, por exemplo, essa pedra aqui, uma pedra, está aqui em cima da mesa. O que que o espírito faz? Ele pega uma parte do fluido dele, uma parte do fluido universal, né? Quer dizer, uma parte do fluido dele, uma parte do fluido do médium, manipula esse fluido como se fosse uma massa e coloca sobre essa pedra. E com a vontade dele, ele manipula o fluido de tal maneira que esse fluido fica tão transparente, quase invisível, que faz a pedra desaparecer. Aí você olha, cadê a pedra? Desapareceu. Como? Mas ela estava aqui. Porque o espírito cobriu essa pedra, nós estudamos isso, justamente nessa questão, com o fluido dele e o fluido do médium. Combinou esse fluido, cobriu a pedra e, com a vontade dele, ele manipula o fluido para que o fluido fique totalmente invisível. Se a pedra está debaixo do fluido, ela some também. Tanto que eles falavam, nesse estudo que nós fizemos aqui no livro dos médios, que às vezes tem coisa que desaparece e desaparece para sempre. Que o espírito não faz voltar, desaparece para sempre. Mas se ele quiser novamente fazer com que essa pedra volte a aparecer, ela aparece de duas maneiras. A primeira, quando aquele fluido perder a sua força, né? Perde a sua força e aí a pedra aparece. Ou então quando ele retira o fluido de cima da pedra, ela volta a aparecer. A mesma coisa aqui. Ele cobre o corpo com aquele fluido e dá, com a ação da mente dele, da vontade dele, aquele fluido, a forma que ele quiser. Então, de repente, aparece de uma criança. E a pessoa se transfigura numa criança. Mas ela continua lá, no corpo dela. Só que o fluido que a recobriu, sob a ação da vontade dele, vai tomar a forma que ele quiser. E você vai ver o que ele quer que veja. É uma coisa extraordinária, né?
É uma coisa extraordinária. E aí diz aqui, na questão 124, concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou menor do que a que lhe é própria. Como, porém, lhe será possível tomar uma de dimensão menor, a de uma criança? Conforme acabamos de dizer, neste caso, não será de prever que o corpo real, que é o nosso corpo, ultrapasse os limites do corpo aparente. Como é que ele vai fazer o corpo de um adulto virar o corpo de uma criança? Por isso mesmo que tal se pode dar. Não dizemos que o fato se tenha produzido, apenas reportando-nos a teoria do peso específico. Quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir. A gente já até estudou isso, né? Quando os espíritos conseguem fazer desaparecer coisas grandes. Lembra? Que às vezes faziam desaparecer coisas grandes. Aí até no livro dos médios eles falam assim, que quando um espírito quer fazer desaparecer uma coisa muito grande, normalmente a quantidade de fluido que ele tem não é suficiente. Então ele busca ajuda de outros espíritos que vêm ajudá-lo, e eles vão, muitos deles, pedem ajuda, tipo, doar seu fluido. E aí ele vai, esses fluidos dos espíritos somados com o fluido do encarnado, que pode ser até de mais um, para poder movimentar, fazer desaparecer, às vezes, um objeto muito grande. Para fazer desaparecer um objeto pequeno, mais fácil, né? Derramando uma quantidade de fluido satisfatória sobre o corpo, manipulando esse fluido com a sua mente, ele pode dar aquele fluido a aparência que ele quiser. Mas o corpo continua lá. O corpo do jeito que se encontra, né? Então, diz aqui, quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade, dado, entretanto, que ocorra a circunstância de se lhe não oferecer uma solução satisfatória, de nenhum modo o infirmaria. Tanto é que a gente vê, né, nas histórias que eu escuto das obras de André Luiz, espíritos com mudanças, né, aparências. Como é que eles mudam? Às vezes tem até a forma de animal. A gente já viu isso, né? Uma vez, eu me lembro que nós estávamos fazendo uma reunião mediúnica, né? E o espírito, muito sofredor, muito sofredor. É uma situação muito difícil. E ele dá o depoimento dele ali na mesa com ele. Depois, nós dissemos para ele, que ele se deslocasse, que ele seguisse os amigos espirituais que estavam ali, chamando por ele, ao final, né? E ele olha para eles e diz assim: como é que eu posso segui-los? E ele já tinha dado na depoimento dele, ele já tinha falado que ele tinha uma deformação perispiritual muito grande, que ele tinha chegado à reunião se arrastando, como se ele tivesse uma aparência de serpente, de uma grande serpente. Tudo isso é deformação perispiritual, gente. Ou por indução, ou porque a própria pessoa, né, por algum motivo, esse tipo de coisa. Então ele diz: como é que eu vou? Aí a gente diz para ele: ó, como foi que você chegou aqui? E ele diz: eu me arrastando. Então vai como você puder ir, entendeu? E ele tem aquela formação, aquela forma. É uma deformação perispiritual gravíssima, que também não vai desaparecer tão rapidamente assim. Porque às vezes é uma indução mental, pode ter sido ele pode ter sido hipnotizado, ou ele mesmo, no passado tempo, foi promovendo essa deformação. No livro Libertação não tem aquele caso do chefe lá das trevas que diz para o espírito feminino: você é uma loba, você é uma loba, você matou seu, você é uma loba. Ele vai induzindo ela hipnoticamente, hipnotizando ela de tal forma, e ela, como tinha culpa, muita culpa, ela vai passando por uma alteração perispiritual e adquire a forma de uma loba, uma indução. Ele diz, ele com aquela força mental dele, que era o espírito mau,
Ele diz para ela: você é uma loba, você é uma loba. Ele vai induzindo e ela vai passando por uma transfiguração, por uma indução, e ela vai adquirindo a forma de loba. Quanto tempo ela vai ficar com aquela forma? Não sabemos. Pode ser muito tempo. Quanto tempo durar a culpa dela? Não é? Quanto tempo vai levar para ela refletir, cair em si, se arrepender dos crimes cometidos? Como nós já vimos, pode demorar milhares de anos. Fala, Perdoar, né? se auto. Perdoar, né? É, por isso que ele fala nós falamos da aula anterior, né? Da renovação mental, da autoevangelização, né? Nós já tivemos um caso também na nossa mesa mediúnica. Esse caso foi interessante, porque normalmente na mesa botava aqueles nomezinhos, papelzinho com nome, né? Das pessoas, faz aquela evocação. Mas nesse caso, quem colocou o nome, não colocou o nome de uma pessoa, colocou o nome de uma comunidade. E é engraçado que era uma comunidade que tinha até um nome muito bonito, um nome muito lindo, essa comunidade. Então a pessoa botou lá, em vez de botar o nome da pessoa no endereço, botou assim, preces para a comunidade tal, e botou o endereço da comunidade. Quando nós separamos os nomes para ir para a mesa, lembra que aquele papel com os três nomes? Colocaram o nome da comunidade, deixaram. Na hora que o nome foi lido o nome da comunidade, esses dois espíritos vieram. Eram dois espíritos que eles tinham tamanho gigantesco, como se fossem duas aves de rapina. Mas eles tinham um tamanho gigantesco. A médium, depois narrou para gente que eles, o tamanho deles era tão grande, que era como se eles dois ocupassem quase a sala toda. E o mais interessante, duas médios, deram comunicação ao mesmo tempo. Os dois vieram, dois espíritos vieram. Elas sentavam uma frente à outra. Os dois, ao mesmo tempo, as duas médios, quando foi lido o nome da comunidade, os dois espíritos vieram ao mesmo tempo, através das duas médios. As médios tiveram até dificuldade do nível de dor e sofrimento daqueles espíritos. Depois elas descreveram, eram duas aves de rapina. E eu doutrinei um, eu não me lembro quem foi o outro doutrinador que doutrinou o outro. E eu conversava com ele falava com certa dificuldade, mas mostrava que era um espírito, né, bastante. E eles, nessa comunidade, eles eram como vigilantes, entendeu? Era uma comunidade onde tinha muita violência. Os moradores viviam ali, né, sob domínio de uma facção, por aí, um monte, né, dessas comunidades hoje, né, onde as pessoas têm que fazer tudo o que eles mandam, né, comprar gás que eles mandam, botar internet que eles mandam. E esses espíritos viviam nessa comunidade, nesse grupo do mal, da parte espiritual da comunidade. Era como se eles fossem dois vigilantes. E eles foram trazidos ali no momento que ele. E eu conversando com um deles, né? E uma hora, ele não se. Eu dizia, meu irmão, você é um homem como eu, né? Um ser humano, um homem, um ser humano. E ele não se via como um homem. Ele dizia, eu não sou homem. Eu sou isso que você está vendo, né? Eu sou um animal, eu sou isso, eu não sou. Ele não se acreditava ser humano. Na mente dele, ele era um animal, uma ave de rapina. E aí, no momento, né, eu coloquei minha mão em cima da mesa, ao lado da mão do médium. E eu falei, eu pedi, coloca sua mão sobre a mesa. E ele falou, eu não tenho mão, eu tenho pata. E botou em cima da mesa. A mão da médium ficou em cima da mesa, espalmada, com os dedos abertos.
Eu botei a minha mão, sou do lado da dele, e eu fiz uma indução. Eu disse para ele assim: pegue para sua mão. E eu falei muito forte. Logicamente, eu acredito que é orientado pelos amigos espirituais. Olhe para sua mão. Sua mão é igual a minha. Olhe para sua mão. Falei muito contundente. E ele olhou. E daqui a pouco ele se assustou. Ele disse: Ué, eu tenho mão. Eu tenho mão igual a sua. Aí eu aproveitei o gancho e falei: Claro que tem. Você é um homem. Você é um homem como eu. Só que você, devido à forma de viver, devido às escolhas que fez, passou por essa transformação. E você foi um homem, é um homem como eu. E aí ele ficou meio desorientado. E o que estava no outro, que estava dando comunicado, também ficou meio desorientado. Ficaram meio desorientados, né? E aí a espiritualidade veio e retirou os dois. Que eu acho que era aquilo que eles precisavam, o choque anímico. Né? Porque você promover uma mudança no espírito tá, dessa situação, uma coisa de. Não vai ser ali em 10 minutos, né, gente? Isso é uma coisa que vai demorar muito. Mas eles precisavam também de um toquezinho, né? De um iniciozinho, de uma sementinha. Eu acho que aquela visão dele da mão humana que ele tinha deu nele uma chacoalhada, né? Fez com que ele Despertar de consciência, né, Rose? de um despertar. Opa, eu tenho a mão igual a dela. Isso me marcou muito. Me marcou muito. E os médios sentiram muito, sabe? Foi uma coisa assim, muito. Tanto que eles não ficaram muito tempo. Logo a espiritualidade foi, levou, tirou os dois, levou os dois. Né? Depois eu não ficamos sabendo o que aconteceu. Mas é claro que esses espíritos vão levar muito tempo, né? Então, o que é isso? Fluido, a gente tem formação interespiritual. É manipulação de fluido. Eles são homens, como nós, mas isso pode acontecer, essa modificação. E as obras de André Luiz e tantas outras obras, né, não esse tipo de coisa para a gente, né? Então ele diz aqui na 124, concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que ele é própria. Então, isso pode acontecer. Eu já tinha até lido isso, eu vou voltar, vamos avançar mais um pouco aí, né? Aí aqui, ó, a teoria, último parágrafo da 124. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes, das que foram ministradas a respeito do fenômeno de transporte, nas questões 96 seguinte, que é aquela, né? Que o espírito, quando quer fazer alguma coisa desaparecer, ou mudar de lugar, ele pega uma parte do fluido dele, uma parte do fluido do médium, trabalha esse fluido, envolve aquele objeto. Se o objeto é muito grande, ele chama outros espíritos para ajudá-lo. Ele pega também fluido de outros médiums. Ô, Rose, voltando à experiência que você trouxe, o irmão, o que está sendo doutrinado, né, o irmão, ele trazendo essa aparência, isso é para um aprendizado dele. E ele, quando tá com essa característica, é sempre porque são irmãos maus. É uma pergunta, são irmãos maus? São questões morais. São questões morais. Entendeu? Lembra da mulher fofoqueira? Aham. São questões morais. Quando nós temos graves questões morais, nós precisamos, talvez, de processos reeducativos que podem ser dolorosos. Agora, essas questões morais, isso é um leque muito grande. Isso é um leque muito grande. Envolve
Alguns exemplos, alguns exemplos. Vamos falar de questões morais gravíssimas. Pedofilia, tráfico sexual. Não são questões morais gravíssimas? São. Sim, sim. Crianças de fome pelo poder. Não são questões morais gravíssimas? Às vezes mais grave até do que tirar a vida de outra pessoa. Entendeu? Às vezes uma briga de trânsito, puxa a arma, tira a vida do outro. Uma questão moral, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Mas e aquele pedófilo, aquele que faz tráfico sexual, aquele que promove escravidão das pessoas? São questões morais gravíssimas. Aquele corrupto que rouba o dinheiro do hospital e, por causa disso, centenas de pessoas morrem. Aquele que lesa o dinheiro da educação. São questões morais gravíssimas. Entendeu? Então, as nossas imperfeições morais levam a esse tipo de coisa. Levam a esse tipo de coisa. O leque é muito grande. Muito grande. Então, nesse caso que você trouxe, que o irmão tinha uma forma, e depois ele. Eu não sei por que eu não. O porquê ele ficou nessas condições. Não ficamos Hum, sabendo o porquê. Mas, com certeza, são questões morais gravíssimas. E o espírito vai se comprometendo. Foi o que nós estudamos no livro Os Bastidores da Obsessão. Vai se comprometendo, e aí é ladeira abaixo. Aonde isso pode levar? A gente não sabe. A gente não sabe. Né? entendi. Então, são questões, tem inúmeros casos desse, que podem Ô, durar milhares e ô, milhares. Rose, Fala, amigo. você até já comentou, a gente já comentou em outros estudos, a questão, né, de que a pessoa vai deformando o perispírito de tal forma que vira ovoide, né? Pode chegar ao estado de ovoide. É aqui, ó, É, a é nossa. fruto tudo de uma questão moral. Vai havendo uma decadência moral e a pessoa vai, e aí, Vai anulando, vai se anulando, vai se anulando. Lembra que nós estamos estudando o Sermão do Monte? Sobre a questão do juiz, consciência? A gente está estudando isso no Sermão do Monte. O juiz, consciência, que é implacável, entendeu? Não é castigo divino. Não é castigo divino. É uma consequência natural dos atos praticados. Muito sério. Vamos seguir aqui para a gente terminar esse capítulo. Aí ele fala aqui do 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém, como explicamos na Revista Espírita, fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, do ponto de causar completa ilusão. Eles materializam tanto o perispírito deles, que eles tomam a forma de uma pessoa viva. E quem é o médium vê e pensa que é uma pessoa viva. Conversa com eles, anda com eles, fala com eles. Nota especial da editora FEB. O fato histórico está correto no parágrafo inicial da página número 180 das edições febianas, o livro dos médiuns. No entanto, no original francês, foi ele narrado por Kardec sobre a versão seguinte. Aí ele vai falar do agênero, né? Santo Antônio de Pádua achava-se na Espanha. Deixa eu ver se é nesse caso aqui. No instante que predicava seu pai, no instante em que predicava, quer dizer, que ele pregava, seu pai, que estava em Pádua, era levado a suplício, sob acusação de homicídio. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e revela o verdadeiro criminoso, mais tarde punido. Comprovou-se que, nesse momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Kardec louvou-se em compêndio de autor, que evidentemente se equivocou, como a outros escritores, relativamente a esse fato.
sucedeu à sua época. Então, o caso do Agênere é muito interessante. O próprio Divaldo, o próprio Chico, muitas vezes falava, né, que quando eles trabalhavam, às vezes apareciam alguns espíritos e eram de uma perfeição tão grande que ele não sabia se estava vivo ou se não estava vivo. E aí ele perguntava para o colega: você está vendo alguém ali na porta, vestido assim, assim, assim? Se o colega dissesse assim: não estou vendo, não, ele, ah, tá, então é o espírito. Aí se o colega dissesse: não estou vendo, ah, então é o encarnado. Porque o agênere, ele toma uma forma tão perfeita. Dizem os amigos espirituais que a única coisa que você, né, normalmente, se você estivesse conversando com a gênero, você não, a gente não para observar esse tipo de coisa. Mas eles falam o seguinte, que uma forma que você tem de observar se é um agênero ou não é observar o olhar. O olhar. Ele não tem o brilho do olhar, entendeu? O olhar dele não brilha como o nosso. Porque até tem aquele livro do padre Antônio Vieira, que ele pergunta assim: você quer saber a diferença entre o morto e o vivo? Né? Se você quer saber o que é uma alma, observa um cadáver. Então ele consegue manipular os fluidos, ele consegue adquirir a forma humana tão tangível que você pode até ir num ônibus conversando com ele tranquilamente, pensando que é. Mas se você parar e prestar atenção no olhar, você vai ver que aquele olhar é como se a gente dissesse assim, aquele olhar morto, entendeu? Aquele olhar que não tem a vivacidade de uma pessoa que está encarnando. Sabe quando você conversa com uma pessoa que é cega? Aquela pessoa cega que não tem lesão no olho. Porque tem umas pessoas que são cegas que têm lesão no olho, né? Aquela mancha branca, aquela coisa. Mas quando a pessoa é cega, mas ela tem os olhos, os globos oculares perfeitos. Você já reparou como é o olhar? É parado. É aqueles olhos parados, né? O globo ocular dela é perfeito. É perfeito, não tem mancha nenhuma. Mas você olha para ela, o olhar dela é parado. É aquele globo ocular parado, sem brilho, mas é perfeito. Então, diz que o agênero é assim, né? Então, são esses espíritos, como ele fala aqui, né? É uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva ao ponto de causar completa ilusão. Eu acredito que só aquele que é médio, vidente, possa ver. Mas, dependendo. A gente não. Eu acredito assim, que só o médio, vidente, possa ver uma gênero. Mas sempre tem que deixar uma porta aberta. Eu acredito que dependendo da capacidade do espírito, e o Kardec, os espíritos sempre falam isso, né? Dependendo da capacidade do espírito, ele possa até se fazer visto por todos. Olha o caso de Jesus. Quando Jesus sai do túmulo, só Maria de Magdala o via. Mas ela vai tocar, ele diz: não, não me toque ainda. Não me toque ainda. Mas depois, quando os discípulos e Maria também estão na casa de um deles, Jesus aparece. Jesus não bateu na porta e eles foram ver: Jesus pode entrar. Não. Eles estavam reunidos dentro de casa, só quem não estava era Tomé. Tomé não estava. Mas todo mundo estava. Maria de Magdala, Maria de Nazaré e todos os discípulos. Judas não, que tinha morrido. Então estavam todos lá, lamentando que Jesus tinha morrido. De repente, Jesus apareceu dentro de casa. Ele não bateu a porta e eles foram ver: Jesus pode entrar. Não. Ele apareceu dentro de casa, materializado. E todos eles ficaram surpresos.
Abraçaram ele, falaram, mestre, que bom isso daqui, a mãe dele, e ficou ali conversando com todo mundo. De repente, Tomé chegou. E eles disseram, Tomé, o mestre voltou. E Tomé, olha, não é possível. Ele morreu na cruz. Eu não acredito. Aí Jesus olha para ele e estica a mão. A chaga. Toca aqui, Tomé. Que a chaga é aqui, não é aqui, é aqui. Porque os pregos eram colocados no pulso. Aqui, Tomé. Aí Tomé coloca o dedo na ferida e vê que era a ferida do prego. E aí Jesus fala para ele: felizes os que acreditaram sem ver. Entendeu? Jesus ali, olha a capacidade de Jesus. Ele se materializa de tal maneira que todos viram. E não vamos dizer que todos os médios, todos os discípulos eram médios, videntes. Todos viram, todos conversaram com ele. E quando ele caminha com eles, naqueles 30, 40 dias, ele está materializado com todos eles. Vocês já viram aquele filme, eu até recomendei para vocês, sobre o centurião? Muito lindo, aquele filme espetacular. Eu já vi umas 4, 5 vezes. De vez em quando eu tento dizer, vou ver esse filme de novo. Que o filme é fantástico, é lindo. Eu vou ver se eu acho de novo, bota ali, procure no YouTube. É lindo. É um filme que eu vejo, várias vezes eu já vi. Maravilhoso. A primeira vez que o centurião, foi o centurião que crucificou Jesus. Ver Jesus depois, a morte de Jesus, nossa, é um poder. Ele tem um choque extraordinário. Qualquer um de nós teria, né? Mas naquele momento que Jesus chega na casa, ele aparece dentro da casa. Então ele não apareceu só para que um ou outro visse, não. Ele se materializou para que todos vissem ele. E ele já tinha morrido. Era o perispírito materializado para que todos o vissem, o ouvissem, o abraçassem. Ninguém duvidou, só Tomé que duvidou. Ele, não, Tomé, você tem todo o direito, mete o dedo aqui. Ai, que Tomé, é o mestre mesmo. Então, esse tipo de coisa. Então, por isso que, vendo essa situação de Jesus, eu imagino que, além daquele que é médium, dependendo do espírito, ele pode até se fazer ver também por aqueles que não são médios. Foi o caso de Jesus, que entre os discípulos que estavam ali e as pessoas que estavam naquela sala, nem todos eram médios videntes. Mas ele fez de tal forma que todos o vissem. E depois, quando ele caminha com eles, as pessoas o veem. Vá até o momento que ele retorna, porque ele não poderia ficar muito tempo na Terra. Entendeu? Tanto que a gente estuda isso. Essa situação, a pessoa não, o espírito não pode ficar muito tempo. Ele ficava assim, ele aparecia, ficava uma noite, 2 dias, desaparecia. Depois ele voltava, ficava mais um dia, desaparecia. Mas o espírito não pode ficar, ele não poderia ficar o tempo todo. Teve um momento que ele teve que retornar. E aí ele retorna. E aquela cena linda do final. Mas vejam esse filme, vocês vão amar. É filme para a gente ficar, nossa, encantado. Mas olha, a doutrina vai nos explicando, né? Esses fatos. E a gente vai conhecendo, vai entendendo, para não ficar falando, é milagre, é fantástico, extraordinário, é magia. Não, são O nome de novo, eu vou botar eu vou botar no grupo, eu vou botar no vai grupo. colocar, tá, que eu quero ver, Centurião. Vai em vídeo. Assistam, vocês vão amar. Bem, gente, semana que vem, dia 8, a gente vai começar do capítulo 8. Bota a data aí. 1/8/25, capítulo 8. Eu vou encerrando aqui, que está caindo uma tempestade aqui. É capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, dia 1/8/25. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Tem a oração daqui a pouco, né? Tem a radiação daqui a pouco. Então, vamos Tá. agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos estudando esses assuntos, nos esclarecendo para melhor compreender esses fenômenos que nós, espíritos, produzimos. Porque nós somos nós que produzimos, nós espíritos.
Então, a gente precisa conhecer isso. Que o Senhor nos abençoe, nos proporcione um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos. Daqui a pouco a gente está retornando para a nossa reunião de radiação para os enfermos físicos. Que Deus abençoe a todos.